gente vai falando, tá bom? Pessoal, boa noite. Hoje a gente está inaugurando o Fórum de Debates desde o Oficial. Eu não estou conseguindo ver os participantes, a gente vai precisar da ajuda de todos para poder a gente conseguir fazer nosso fórum de debates. A gente tem 3 feras aqui, e um dos motivos que nos levou a pensar nisso foi trazer para todas as pessoas que trabalham com atendimento, com comércio, ou com o público em geral, como estão se comportando os consumidores e como estão se comportando as pessoas que fazem o atendimento também no nosso dia a dia. E com a entrada da pandemia, a gente se torna muito mais exigente, e foi por um atendimento mal feito que a gente resolveu fazer esse fórum de debate. Eu tive em um local, fui super mal atendida e comecei a pensar, caramba, como é que a gente faz para fazer com que os nossos funcionários consigam ter um atendimento de excelência? E nós resolvemos trabalhar com isso e trazer essa realidade para a gente. Hoje eu estou com a Silvia Marinho, eu estou com o Roberto Calais, estou com a Alessandra Rufino. Eu queria primeiro me apresentar. Eu sou formada em marketing, eu tenho 30 anos de experiência, meu nome é Deise Muri, sou CEO de uma empresa que tem 50 anos de mercado, mais de 50 anos. Eu sou diretora de um grupo de networking chamado BN Alegria, que é uma das maiores organizações de networking do mundo, e também sou palestrante especialista em networking profissional. Quem quiser me seguir nas redes sociais, estão em todos os meus endereços, e a gente está aqui para contribuir, para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de consciência daquilo que o consumidor quer. E agora eu vou passar a bola para a Silvia se apresentar. Silvia, pode falar, querida. Se apresenta. Eu não estou te vendo, mas a gente vai conversando por aqui. Está ouvindo, Silvia? Está conseguindo falar? Meu microfone estava mutado. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesta noite, conversando com vocês sobre o nosso bem mais precioso, que são os nossos clientes, né? E a gente tem algumas experiências aí para compartilhar com vocês. Bom, quem é a Silvia Marinho, né? A Silvia Marinho, eu digo que eu sou uma pessoa, um ser humano em construção. Eu vivo na reforma constante, construindo, demolindo, reformando. Essa pessoa sou eu. E eu tenho vários papéis, né? Na empresa, eu estou como CEO, atualmente. Eu sou especialista em relacionamento com cliente há 19 anos. Na In-House, nós temos a metodologia UAU, né? Também tenho muita especialização na toda a parte de gestão operacional do contact center e tecnologia que favorece esse relacionamento, né, com o cliente, e na gestão de processos, né, entender todo o processo do atendimento e quais são os objetivos que os nossos clientes têm e ajudá-los a atingir esses objetivos, né. Então, eu digo o seguinte, temos vários papéis na vida, esse papel sou eu como profissional. Também sou casada, tenho filha, sou discípula do Cristo, e adoro estudar essa parte essencial, mas não trata-se de religião, e eu gosto muito de estudar sobre o ser humano, a evolução do ser humano, como ele é formado, aonde ele chega, aonde ele vai, até onde ele pode ir, a mente humana. É algo que me fascina e eu tenho muito prazer nisso, assim, eu poderia ficar horas e dias falando sobre isso, tá? Então, aqui estão minhas redes sociais também, pode me seguir e estou aberta a conversar aí com quem quiser, ok? Agora o Roberto caiu, né? Acho que é ele que ia falar, então o Alessandro aí se apresenta para nós, Alessandro. Ok. Boa noite para todo mundo, boa noite,
Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí com saúde e paz aí, nas suas respectivas casas, ou nas empresas, ou no seu carro, né? Ou no seu escritório, enfim, né? Os locais hoje são múltiplos, né? É um prazer, muito obrigado por ter sido convidado aí pela Deise, pelo time dela, para a gente conversar de um tema apaixonante, que é a questão dos clientes, né? Na realidade, a gente vai estar falando sobre a pessoa que, no fundo, paga o nosso salário, né? As nossas receitas, né, ou as perdas delas, vêm do não gerenciamento desse pessoal. Então, a gente falar sobre atendimento em tempos de pandemia, né, é algo fascinante e é um prazer gigantesco estar aqui, né? A minha formação, eu sou mestre em administração de empresas. Na verdade, eu atuo no mix aí entre a academia, né, e o mercado, né, dando treinamentos e consultorias, mas sou professor universitário de graduação e de MBAs, né, pelo Brasil, onde eu atuo no Rio, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, que é uma escola, foi eleita recentemente a nona maior e melhor escola de negócios do mundo, né? Isso é um orgulho para a gente aqui no Brasil, e é orgulho também ser um professor convidado desse timaço aí da Fundação Dom Cabral. Sou membro da WFS, que é um organismo mundial que a gente estuda cenários e tendências futuras, né? O que pode estar acontecendo, e o assunto do momento efervescente aí é como a sociedade pode estar se alterando e se reconfigurando nos tempos tão pandêmicos que nós estamos vivenciando, né? Em todos os níveis organizacionais, e principalmente junto ao cliente externo e também impactando o cliente interno, né? Sou escritor, né? Faço palestras aí pelo Brasil e aqui pelo Rio de Janeiro, onde eu estou falando atualmente. E eu gostei muito da minha antecessora, que falou sobre estudar a alma humana, né? E uma das minhas pesquisas principais é a questão da liderança e do desenvolvimento do estudo das inteligências múltiplas, onde nós falamos das múltiplas inteligências que o ser humano possui. E vai desde a inteligência, por exemplo, musical, quando você está andando no carro, escuta uma música, lembra da sua infância, a inteligência emocional, tão decantada em verso e prosa dos anos 90 para cá, e uma nova espécie de inteligência não dogmática e independente de qualquer tipo de religião, respeitando todas elas, que é a inteligência espiritual, né? Então, é uma linha de pesquisa que eu atuo, né, nas universidades no qual eu trabalho e sou vinculado, e tenho uma formação também nos estudos de liderança e sustentabilidade pelo GAI Education, que é um organismo ligado à ONU, onde a gente pensa o futuro mais sustentável para o planeta. E aí passa por uma liderança mais ética, mais holística e com uma visão empática de se colocar no lugar do outro, que, aliás, é um grande desafio, né, das empresas na hora do atendimento, a gente se colocar no lugar daquela pessoa que vem até a gente, né? E como é que a gente pode atuar com ele e interagir melhor com ele, né? Tem aí as minhas redes sociais, né? Meu LinkedIn, meu Face, né? meu Insta, e para mim, vamos aguardar aí essa fluidez dos nossos assuntos e dos temas, que a Deise vai estar aí provocando a gente com os dados agora fascinantes, né? Não sei se o nosso palestrante, se o terceiro facilitador está aí, se não, já passa a bola para a Deise tocar o barco aí, porque ela tem os dados impactantes para a gente, pessoal. Roberto, você voltou? O Roberto tinha caído a conexão dele e a gente... Voltou, Roberto? Boa noite a todos. Estou conectado. Tem uma estabilidade, né? Num horário desse, todo mundo quer se conectar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer live, e aí não há internet que sustente tudo isso, não é? Sim. Então, Roberto, se apresenta para a gente, todo mundo quer te conhecer um pouquinho, e se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, meu nome é Roberto Calais, tenho 26 anos no franchise, eu e meus irmãos somos precursores aí de grandes marcas do franchise, como Microlins, Embeleze, BCU Brasil. Tenho atuado fortemente na nossa rede, onde eu sou sócio,
que chama-se Dr. Shape, é uma das maiores redes de suplemento e artigos esportivos hoje do Brasil. Sou conselheiro da Associação Comercial de São Paulo também, faço parte de um trio de consultoria e planejamento de outros negócios. Esse é um pouquinho aí do meu histórico. Bom, Roberto, a gente agora vai falar um pouquinho, gente. Obrigada, tá, gente, pelo tempo de vocês, pela dedicação, porque aqui a gente consegue ensinar melhor as pessoas e ajudá-las, né? A gente vai falar uns dados de pesquisa, e conforme a gente for debatendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela, descompartilhar a tela para a gente falar sobre o assunto, voltar os rostinhos e depois a gente compartilha a tela novamente para falar sobre outro assunto, ok? Eu acho que fica mais dinâmico e as pessoas vão poder nos ver todos ao mesmo tempo. E a gente se vê também, tá? Então, dados de atendimento de pesquisa, né? A gente pegou alguns dados, depois quem quiser saber a fonte a gente pode disponibilizar, mas 72% dos entrevistados esperam que os atendentes conheçam seu histórico de compras e contatos anteriores. Ou seja, as pessoas querem ser identificadas nas lojas para que a gente tenha mais facilidade de atendimento. 50% responderam que deixariam de comprar com uma empresa devido a uma experiência de atendimento ruim. E isso é mais comum do que a gente imagina. 54% dos clientes entrevistados já utilizam o chatbot, ou seja, as pessoas estão se abrindo para esse mundo da internet, de aceitar fazer os pedidos pelo celular, comprar no e-commerce. Isso está sendo desmistificado, as pessoas estão aprendendo a lidar com as ferramentas. 30% afirmam que o representante amigável e experiente é um fator importante na experiência do atendimento. 28% afirmam que a solução de um problema em uma única interação é o fator mais importante de uma boa experiência. E 27% afirmam que não ser transferido de agente para agente e repetir o problema é um fator importante. As pessoas não gostam de ser passadas de um lado para o outro dentro das organizações para serem atendidas. E, além disso, olha, 44% utilizam de 3 a 5 canais diferentes de atendimento ao cliente. Ou seja, é uma realidade que o cliente está tendo novas experiências, está buscando isso, porque ele quer mais eficiência, ele quer mais objetividade. E, pensando nisso, ainda tem, olha, 70% utiliza ou utilizou o telefone como canal de atendimento, 11% são adeptos ao uso de app, isso ainda é algo que tem muito crescimento, e 85% obtiveram respostas quando entraram em contato com empresas via mídias sociais ou redes sociais. Então, quais são os desafios por perspectivas diferentes? A gente tem 3 especialistas aqui, a Silvia, que é especialista em CRM, o Alessandro, especialista em treinamento, e o Roberto Calais, que é especialista em franquias, consequentemente em gestão e em negócios. E eu vou começar com a Silvia, porque primeiro as damas, e eu gostaria, Silvia, que você conversasse com a gente, aí eu vou descompartilhar a tela para a gente entrar num debate, falando sobre os desafios de tecnologia e dos CRMs hoje para a gente como empresa. E aí? Tá melhor agora? Agora está todo mundo se vendo. Isso. E aí, Silvia, o que você pode lá. falar sobre isso? Como eu já tenho dito algumas vezes aí, quem me acompanha nas lives sabe, e tecnologia, todos os dias saem novas tecnologias. Não, o mundo é VUCA, está completamente acelerado, e eu digo o seguinte: você, antes de implantar uma tecnologia, você precisa realizar todo um procedimento, entender o porquê que você vai implantar a tecnologia, porque a tecnologia ela é a favor da sua empresa, do seu negócio, da sua gestão. A tecnologia é a favor do relacionamento com o cliente. Então, falando de CRM, né, que é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, existe o CRM pré-venda,
Então, a jornada do cliente, onde que ela inicia, né? Eu falei, muitas vezes o cliente está ali, você nem sabe, é um prospect, é um lead, né? Que está pesquisando na internet seu produto, ou um produto, e você aparece. Então, a jornada do cliente, ela é invisível antes dele chegar até você. Aí, a partir do momento que ele chegou, que ele comprou, né? A jornada, a experiência dele para fidelizar, porque a empresa ela investe muito em atrair um cliente, conquistar um cliente, né? E eu falo saque, muitas vezes ele é considerado como uma despesa, quando na verdade ele deveria ser encarado como um investimento. Porque a gente fala sempre do cliente no centro do negócio, né? Colocar o cliente no centro do negócio, né? Como o Alessandro falou, os clientes é a razão da existência de uma empresa. Sem cliente não tem empresa, né? Óbvio que existe toda uma gestão, né? Então, por exemplo, eu vendo um produto, quer dizer, eu tenho que ter uma gestão em como eu vou formar o preço, né, a tecnologia daquele produto, a formação, enfim, existe todo um processo antes, mas esse processo estando ok, quem mantém o lucro de uma empresa são os clientes, né? E assim, deles, né, Silvia? Sim, e a gente tem muitos, hoje em dia, a tecnologia, tudo muito commodities, né? Então, é tudo muito igual. E o que faz a diferença? É a experiência, é o acolhimento ao cliente, né? E a tecnologia, ela vem para ajudar. Mas é o que eu digo, antes da tecnologia, você precisa entender o processo, porque muitas vezes a gente está falando, a gente tem pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Todas as empresas precisam de cliente, pequena, média e grande. As grandes empresas, elas têm investimento, né, em tecnologias mais parrudas, mas a pequena, ela pode fazer o gerenciamento, o CRM, no Excel. Mas é necessário, porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, eu pergunto para as pequenas, por que os clientes te ligam? Qual a quantidade de clientes que te ligam? Como eles estão sendo atendidos? Então, em um contact center, né, num saque, a gente tem o software de gerenciamento de contact center, onde a gente gerencia a fila, tem URA, tem toda uma integração, né? O CRM, ele é o coração, né, o software, e ele o cliente, ele é multicanal. E as empresas, elas também estão oferecendo vários canais. Hoje o cliente, ele está no telefone, no WhatsApp, no e-mail, no hot site, nas redes sociais, no Reclame Aqui, que é um software, que é um site também de referência para reclamação. Então, assim, a gente não pode negar, o cliente está em todos os lugares, e hoje ele está empoderado, ele é empoderado. Silvia, com relação a isso, você tem muita experiência em atendimento de call center, né? Você tem muita experiência nesse segmento. Sim. E como é que você acha que a padronização disso, né? Aquela conversa mecanizada, isso tem mudado? A gente tem ido mais para o lado da realidade, a coisa mais pessoal. Como é que eu posso tirar o mecanizado? Porque ninguém quer mais o atendimento mecanizado, né? Senhor. Sim, assim, sim. Né? Muitas vezes, eu já tive experiência de ligar para uma, né, não vou falar aí o nome, mas ligar para uma operadora aí da vida, e falei assim para a atendente, fecha o olho, não olha para o script, escuta o que eu estou te falando, né? E ela começou a chorar, porque ela falou, mas eu não tenho como, eu tenho que seguir isso, se eu não passar por todas essas telas, o software me barra, tal. Eu falei, calma. Eu falei, porque não é culpa do atendente, né? Ele tem um procedimento, por isso que eu falo, a gente precisa, a gente investe tanto para atrair o cliente, só que na hora de você atender, cadê o CEO da empresa? Na verdade, o CEO da empresa são os clientes, mas o CEO, aquele cara que está pensando em fazer a empresa crescer, sentar ali do lado e escutar o que o cliente dele está falando, né? As dores que ele está vivendo. Eu acho que com relação a isso, Alessandro,
Silvia, só para a gente complementar o que você está falando, né? O Alessandro tem aquela visão do treinamento dos funcionários que fazem o atendimento. E como é que você vê em relação a esse tipo de atendimento, Alessandro? Essa coisa mecanizada, essa coisa de eu quero falar com o dono e o dono não existe, o dono não está presente, ele é um ser supremo e inatingível. E aí? Na realidade, a Silvia colocou muito bem, pela experiência dela maravilhosa que ela possui. Na realidade, o que está acontecendo hoje nas empresas, nesse exato momento, falando assim, em tempo real, do impacto dessa crise toda e da pandemia, né? Efetivamente, as empresas que não fizeram o dever de casa antes da pandemia, né? Que não olharam o seu DNA melhor, que não entenderam a sua cultura, o seu clima organizacional, que não redefiniram melhor a sua estratégia para estar muito próximo do seu cliente, elas estão sofrendo muito mais. Porque, na realidade, tudo é uma questão de posicionamento estratégico e de postura dos gestores da empresa que vai impactar lá no cliente, né? Passando para o cliente interno, que é aquele colaborador que vai estar, conforme os americanos falam, na hora da verdade, é o face-to-face junto com esse cliente. Mesmo remotamente, né? Algumas empresas estão trabalhando ainda na questão do home office e tal, mas tem a questão da lida no dia a dia, que é olho a olho, porque as empresas falam muito em humanização e encantamento, mas, no fundo, elas estão com dramáticos desafios para implementar isso. Por quê? Porque, na verdade, não fizeram o dever de casa, estão sendo desafiadas e provocadas agora por algo que a única certeza que nós temos aqui nessa sala, e quem está me lendo e ouvindo aqui agora, é que a única certeza é a incerteza, e o máximo que a gente pode fazer é atrair e reter esses clientes ou encantá-los. Mas isso passa por educação, uma cultura corporativa com foco no ser humano, né? Nessa humanização, começando no cliente interno para que o cliente externo perceba. Um exemplo muito claro em relação a isso que eu posso falar são dois, né? A gente falar dois casos práticos aqui, né? Tem um conjunto de postos de gasolina chamado Posto de Gasolina Alê. Vocês ouviram falar nessa marca aí, espalhado? No Rio de Janeiro tem muito, acho que São Paulo também, enfim, né? Uma vez por mês, o diretor de marketing, a diretora de recursos humanos, a diretora de TI, vai atender o cliente lá na ponta, vai colocar a mão na graxa, vai ouvir reclamação uma vez por mês. Ou seja, desconstrói um pouco aquele Olimpo que alguns CEOs e gestores ficam e desce para a terra para tentar enxergar na terra o que realmente o consumidor e o cliente de veículo ali reclama. Uma vez por mês, dependendo da empresa, precisa até mais para o cara entender, não? Alessandro, existe muito aquele gestor relatório, né? É o que é só análise de relatório e, na verdade, ele não conhece o negócio. Sim, e o negócio começa a sofrer, né? Porque existe. Ele não sente, né? Deise, ele não vê, ele não sente. Porque nós não somos só o que pensamos, nós somos o que sentimos. Principalmente, né? Precisa ver. E isso é um exemplo. E o outro exemplo, que também me surpreendeu bastante, algumas empresas, em relação ao atendimento ao cliente, deram um show durante a pandemia, porque nós ainda estamos nela, essa que é a verdade, né? E algumas outras empresas nem tanto, a começar pela postura, né? Não sei se vocês lembram da postura do Madeiro, no início da pandemia, né? Quando ele falou uma frase emblemática, ruim para o negócio, dizendo qual é o problema se morrer algumas pessoas, né? Ao contrário do Outback, que, na verdade, no período de Páscoa, distribuiu todos os ovos para comunidades carentes. Ou seja, tudo é uma questão de você ser reativo ou proativo. Mas o exemplo que eu quero citar aqui é da BeHappy, que no meio da pandemia, quando estourou a situação, em 72 horas, ela treinou e desenvolveu todos os atendentes dela para que eles virassem especialistas em marketing digital, porque eles começaram a vender pela internet. Mas por quê? Porque a empresa deles já tinha uma cultura, já tinha um DNA propício para a inovação. E aí, quando veio a crise, é aquele chavão que a gente repete em consultoria, né? Que a crise é a mãe da oportunidade. Mas eles aproveitaram o momento e transformaram a organização
para chegar mais próximo ao cliente. No fundo, é necessário, para que a gente chegue na humanização, para que a gente chegue no atendimento de excelência, para que a gente chegue no encantamento, a gente tem que lembrar o Peter Drucker, quando ele dizia que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Mas para que a venda seja supérflua, a empresa tem que se organizar, tem que ter uma gestão, que eu acho que o meu amigo aqui, paulista então, também, é isso, eu ia pedir vai poder falar isso melhor do que a gente, para que isso possa acontecer na prática, não? Eu queria pedir uma opinião do Roberto em relação a isso que está sendo conversado aqui, porque ele tem muito a agregar, né, com a experiência que ele tem em franquias. E aí, Roberto, fala para a gente o que você tem a dizer dessa chuva de ideias, brainstorm, fala. Bom, gente, quem nunca, né, teve aí um problema com atendimento ao cliente? A Silvia citou aí uma operadora, né, de celular, falando aí a respeito desse tempo, né, de atendimento. Realmente, as pessoas precisam se colocar, muitas vezes, isso o empresário, precisa se colocar do lado do cliente, né? Essa postura da gente entender o que a empresa está falando em nome da empresa é muito importante, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se colocar como empresário na qualidade do cliente, o ouvinte, saber o que está rolando, né? Como é atendido, né? De que forma a equipe faz todo esse atendimento de receptividade, como é que está o seu saque, como é que está a tua ouvidoria. Então, vamos entender que nós estamos falando em empresas em geral, né? Nós temos microempresas, nós temos empresas de médio porte e as grandes empresas. Com certeza, as pequenas empresas estão sempre ativas, né? Estão sempre tentando se inovar, porque o maior bem de uma empresa é o cliente, né? É o nosso patrimônio. Existem vários argumentos, na verdade, dentro de uma empresa que acabam impedindo, vamos dizer assim, daquele cliente ter, vamos dizer, todo aquele atendimento especial, ter aquele atendimento diferenciado. E quando a gente tem um problema, né, voltado ao nosso negócio, a resolução dele é muito complicada. Quanto maior a empresa, mais complicado é a resolução desse problema. É muito difícil você conseguir fazer com que os gestores consigam sentir na pele aquilo que a gente estava falando aqui, a necessidade do cliente, só quem está na ponta. Você tem que ter muita divisão de ideias dentro da empresa, né? Para que a gente consiga fazer uma comunicação bem bacana. Pois é, recentemente, no início do ano, eu acabei contratando um pacote de uma grande empresa aí do mercado. Eu vou citar o nome, porque eu acho que é importante, né? A Serasa. A gente acha que Serasa é uma empresa infalível, uma empresa de alto know-how, um atendimento excepcional. E nós contratamos um serviço, né? A Dr. Sheik contratou um serviço que era justamente para que a gente fizesse alguns testes, principalmente com relação à captação de novos leads para o negócio. E assim eu fiz essa contratação bacana, me enviaram um boleto de pagamento, fizemos o pagamento, me deram um prazo de 15 dias para a qualificação daquele serviço, chegaram os 15 dias após o prazo que foi determinado, bacana, estava lá um link dentro de uma plataforma onde eu poderia receber as informações compradas, e, para minha surpresa, havia um erro de envio das informações. Aí começou o nosso dilema, aí começou o nosso grande problema, né? Os canais de informação... um drama, né, Roberto? Pois é, os canais de informação da empresa são totalmente nulos. As pessoas são totalmente despreparadas. Muitas não sabiam nem que tipo de serviço eu havia contratado. Muitas pessoas não tinham nem a ideia de como eu fazia a reclamação. Chegou a ponto de eu ficar quase 40 minutos com o atendente na linha, e esse atendente acabou, né, tendo muita dificuldade em tudo que eu estava colocando para ele, e falou, eu não estou conseguindo, na verdade, fazer o encaminhamento, mas no final da nossa página, no nosso site, tem um lugarzinho lá que está lá,
para você fazer uma reclamação no saque. Falei, peraí, mas você não é o saque? Não, mas você tem que fazer por escrito. Bacana. Gente, para vocês terem uma ideia, a coisa rolou, veio a pandemia, né? A pandemia, tudo ficou um pouco mais complicado. Bom, eu só consegui ter pelo menos uma ideia de uma tentativa de resolução desse problema no mês passado, quando eu já estava meio, desculpa a expressão, de saco cheio, né? Fiz uma reclamação no Reclame Aqui, e praticamente 1 hora após isso, alguém da ouvidoria me ligou, né? Infelizmente, ele foi um coitado, porque ele ouviu muito, ao invés de... aliás, o departamento dele é a ouvidoria, né? Mas eu falei muito para ele, né? E eu disse que eu já tinha feito pelo menos umas 4 reclamações na ouvidoria e nenhuma havia tido retorno. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma mega empresa, é uma empresa que dá informação, dá treinamento, presta um monte de serviço. Então, a gente muitas vezes acha que a empresa pequenininha não tem um aparato, não tem um suporte. E não é verdade, né? Imagina uma mega empresa dessa não ter, na verdade, todo um suporte para atender o cliente. Ou seja, passaram-se 20 dias desse meu bate-papo aí com essa pessoa da ouvidoria, até hoje não foi resolvido o problema e continua a reclamação lá na ouvidoria e no Reclame Aqui. Então, onde eu quero chegar, gente? Treinamento. A postura do patrão é muito importante. Não adianta só ser patrão, não adianta você ter o seu negócio. Se a sua equipe não está atendendo bem, se a sua equipe não está tratando aquele cliente de forma, vamos dizer, harmoniosa, nós estamos perdendo o nosso maior bem. É o nosso ativo. O cliente, quando ele tem uma dificuldade, ele não retorna para essa empresa. Ele busca qualquer outra, menos a sua. Então, a gente tem que, sim, que estar sempre atento a esse tipo, né, de problema, se colocar sempre, né, em função do cliente, entender quais são as dores que esse cliente enfrenta, que é justamente para a gente sair de um problema maior. Está aí, uma pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Quem será que surfou tranquilo numa situação dessa? Foram aquelas empresas que estavam mais bem preparadas, não é? Então, e posso só complementar uma coisa? O que eu falo é o seguinte: treine a sua equipe. Mas para você treinar, você precisa ter procedimento bem escrito, bem elaborado, procedimento simples, ágil, porque hoje o cliente ele também quer agilidade, porque não adianta resolver o problema do Roberto depois de 6 meses, tudo bem, ele vai ficar feliz porque resolveu, mas o que já registrou no coração dele, na vida dele, foi que o atendimento foi mal, foi ruim. A experiência dele foi ruim. E assim, muitas vezes, eu também vou defender aí a equipe do saque, né? Os atendentes ali. O marketing, às vezes, cria planos, elabora e não passa as informações para o saque. Que é o saque que vai receber o cliente, por isso que a gente fala, tem interdependência dos departamentos. Então, tipo, o que afeta? Olha, eu preciso treinar o meu saque. Então, é um novo produto? Mudou um procedimento? Eu preciso informar o saque, escrever esse procedimento e treinar antes de lançar. Porque depois, tudo bem, a hora que chega ali, na hora que tipo, já virou um problemão, já está nos Reclame Aqui, e eu fico inconformada. Por que precisa chegar no Reclame Aqui para resolver? Eu vou contar aqui, pegar um gancho, Deise, se você me permitir. Né? É o seguinte, o cliente sempre, cada vez mais ele estava, antes da pandemia, vamos fazer um recorte histórico aqui, cada vez mais exigente, cada vez mais questionador, cada vez mais comparativo, cada vez mais camaleônico e cada vez mais fluido. Né? Isso já era uma competição no mercado antes. Com a pandemia, isso abriu isso de tal maneira, porque, veja, a postura do consumidor também, do cliente, está mudando radicalmente, os dados mostraram isso aí, né? Os estudiosos de marketing digital falaram que, na verdade, o que está acontecendo jogou a gente para um tempo futuro
que era 3, 4, 5 anos para frente, foi jogado para agora, como se fosse um filme de ficção científica, né? Se a gente olhar os Jetsons lá, aquele desenho animado que não é na época de vocês aí, né? E nem da minha, né? Não é não. Né? Não é não. Mas, na verdade, olha o que aconteceu. O futuro, o Renato Russo cantava, né? O futuro não era mais como era antigamente. O futuro chegou muito rápido. E o cliente que não sabia mexer, pessoas da terceira idade, que é um segmento no Brasil que precisa ser olhado com mais carinho para as empresas, até porque é o que mais está aumentando também a terceira idade, com o aumento do ciclo de vida, pessoas da terceira idade interagindo com o Zoom de uma maneira melhor que muita gente, por exemplo. Sim. Então, gente, eu preciso falar aqui, porque tem vários comentários e eu acho pertinente, porque complementa e as pessoas participam, né? Claro. Então, por exemplo, Lourdes de Oliveira, é minha mãe, tem 75 anos, e ela está lá interagindo no YouTube com a gente. Tá vendo? Ah, que bacana. E aí está aqui, ó, sinto muito falta de humanização. Aperte o 0, aperte 1, aperte 2 e por aí. Quer dizer, as pessoas não gostam disso, elas querem ser atendidas por alguém, né? Aí vem a Fabíola e diz o seguinte, a Luiza Magazine faz isso. A Luiza Magazine ela tem uma tática maravilhosa, que eu não sei se você já comprava alguma coisa lá, eu comprei há pouco tempo. Ela tira totalmente a ansiedade do cliente. Ela me ensinou isso para poder colocar em prática na minha empresa. Quando você tem um saque ativo, que eu vou treinar uma pessoa para isso, ela não está contratada ainda, eu estou na fase de contratação, mas você consegue tirar a ansiedade do cliente e saber em que pontos estão o atendimento dele. Olha, ontem eu estive aí e fiz isso, amanhã a gente vai fazer aquilo, ou acabou. E a pessoa vai saber exatamente em que nível está o atendimento dela e ela consegue se acalmar, porque quando você compra alguma coisa, ou quando você compra um serviço, você quer aquilo feito, ainda mais na era Jetsons foi adiantada, né, Alessandro? Isso. A gente quer tudo para ontem. É a internet mais rápida, é a interação com as pessoas mais rápida. E aí, a Magazine Luiza fez isso com perfeição, me chamou a atenção e eu fiquei realmente encantada com o atendimento deles. Aí a Roberta Lopes está falando o seguinte, case do Carrefour, que disponibilizou os contatos pessoais dos funcionários na entrada de cada loja para deixarem os clientes à vontade para entrarem em contato. Na visão de vocês, está certo? Vocês ouviram? Não, para mim, assim, não tem. Foi uma ação da empresa naquele momento. Né? A Ricardo Eletro fez pior. Ricardo Eletro botou um cartaz, né, com A4 de papelaria, botando o nome do vendedor e o WhatsApp do vendedor nas lojas. Isso então, foi um ato de desespero, né, Alessandro? Tipo assim, preciso vender, se quiser comprar, liga para mim de qualquer jeito. Exatamente. Aqui no Rio, isso foi muito comum. Eu andava de máscara, igual o Darth Vader na rua, né? Ainda estou andando, claro, mas eu via isso nas lojas e fiquei muito impactado com isso. O que acontece é o seguinte, as empresas precisam ler, parar de ler muito livros norte-americanos, etc., e ler alguns autores brasileiros, escritores brasileiros. Rubem Alves, ele dizia que as empresas precisavam ter curso de escutatória, não de oratória. Elas precisam ouvir mais o cliente, porque o cliente brasileiro, latino, acho que meus colegas concordam comigo, ele é afetivo. Se a gente criar essa química, ele vem. Uma coisa, por exemplo, é botar um sofá numa loja, por exemplo, na Inglaterra. O britânico, para que um sofá para eu sentar? Se você botar um sofá numa loja, numa empresa brasileira, carioca ou paulista, o cara vai gostar de sentar para interagir. Então, esse lado latino, nosso, integrado, é que as empresas precisam explorar mais. Quando eu fiz um trabalho de consultoria na Rede Record, posso citar o nome porque eu assinei o contrato, e certas coisas eu posso falar. É impressionante o seguinte, novela 10 Mandamentos, vocês lembram dela? Foi um case de sucesso da Record. Independente da questão religiosa, ela foi teatro, ela foi cinema, ela foi livro, tinha esmalte com o nome dos personagens da novela, né? Vendendo caneta, livro e etc. Foi um Game of Thrones da Record, né? A gente escutava o cliente naquela época lá de uma maneira exagerada até, mas para você ter uma ideia, o cliente dizia o seguinte, Ouro Fino, eu fazia parte da equipe, o Moisés está tão bom com o irmão dele, não dá para ele fazer as pazes não e voltar, os dois voltarem e ficar juntos não como irmãos?
Não dá para os hebreus fazer as pazes com os egípcios. Dá para mudar a história? Eu falei, não posso, gente, porque eu vou estar brigando com o autor da novela, da Bíblia. É. Né? Mas repara que entre uma praga e outra, a gente esticou capítulo à beça. Por quê? Porque a gente ouvia o cliente, não sei o quê. Olha só, uma coisa que a Globo já fazia há séculos, né? A Record passou a ouvir realmente o que o cliente da novela queria em relação aos personagens bíblicos clássicos, pessoal. Então, é lógico que, no final das contas, o mar desceu nos egípcios, mas o mar demorou para descer. A gente vai precisar andar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo da gente fazer tudo. E a gente tem 1h30. Roberto... Viu como passa voando? Pá, já verdade. É verdade, se você falou isso, é verdade. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre os desafios dos donos dos negócios, né? Que são a gestão das pessoas, burocracia e inovação. Como é que está isso tudo? Se as pessoas estão linkando isso ao atendimento, se dão importância, se está separado, como é que está a comunicação disso dentro dos negócios? Bom, vamos entender que tanto no franchise como no varejo, o atendimento ao cliente sempre foi prioridade, né? Um pouco diferente do varejo, o franchise, na verdade, faz algumas coisas muito mais avançadas, né? No franchise, por exemplo, a maioria dos franqueadores tem lá um time de treinamento, né? Uma universidade corporativa, onde insistentemente fazem não só treinamentos de atendimento ao cliente, mas de gestão, né? Com tópicos, por exemplo, a gente chama de retaguarda, que é contas a pagar, contas a receber. Então, sempre a empresa, né, sempre a franquia tem um atendimento diferenciado, né, e um treinamento diferenciado para que cada franqueado trabalhe dentro daquele layout que foi proposto, né, para que todos falem iguais, todos que tenham o mesmo atendimento, para que todos tenham os mesmos conhecimentos, né? O Alessandro falou uma coisa bem importante, né, com relação, por exemplo, ao cliente, e a gente fala que um dos passos de encantar o cliente, né, na verdade, a gente chama aqui de domínio ao conhecimento, né? Se o nosso vendedor não tiver domínio do conhecimento, fica difícil ele poder vender qualquer coisa. É o procedimento que eu falei. Tem que estar bem desenhado e o FAQ eletrônico já disponibilizado e ele treinado. Isso é primordial. Então, quer dizer, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, eu preciso ter o norte ali, né? Sem dúvida nenhuma, não só isso, mas como a empatia também, né, ao cliente é muito importante. Até a receptividade que o cliente tem dentro de um comércio é importante. Bom, vamos falar que não é um comércio só de loja aberta hoje, né? Porque o digital está aí, né? O atendimento através de WhatsApp ou até mesmo telefônico é muito importante, né? O comportamento daquela coisa do cliente ser o seu amigo, acho que é uma coisa muito especial brasileira, né? O vendedor brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele trata o cliente como um amigo. E é isso que faz a diferença na fidelização daquele cliente. É óbvio que a gente não vai fidelizar um cliente por alguns problemas, né? Problemas, por exemplo, de um saque mal feito, de uma devolução complicada, de um não atendimento, vamos dizer assim, de um serviço prestado. Então, isso vai fazer com que aquele cliente fuja daquela empresa e, o pior de tudo, ainda fale mal daquela empresa. Então, o empreendedor, sem dúvida nenhuma, ele tem todo um comando na mão e ele tem que ter uma equipe excepcionalmente muito bem preparada, muito bem treinada. Ele tem que ter um investimento na sua equipe para que a gente tenha a escala desses funcionários em liderança, né? A gente tem que fazer esse funcionário também entender que ele é importante. E se ele começa como um atendente, ele tem que ter, vamos dizer, a soberania de ter o conhecimento, da gente poder dar o aprendizado a ele, e ele chegar a um nível também de hierarquia. É importante isso, é poder valorizar o nosso
a nossa equipe. Então, começa lá, né, Roberto? Começa lá no processo de recrutamento, seleção, e esse processo de recrutamento e seleção tem que estar alinhado ao propósito, à cultura da empresa, aos valores. Sem dúvida. Né? E depois, assim, uma coisa que a gente faz também na in-house é a integração de um dia inteiro, para ele entender essa cultura, esse propósito, o que é o atendimento UAU, que é aquele que faz sentir, é aquele que acolhe, é aquele que... Então, é importantíssimo isso. Você não é, gente, a gente tem tanta coisa para fazer, tem financeiro, tem isso aqui. É investimento, fazer um dia de integração, parar para você conversar com seus profissionais, mostrar a cultura, estar com eles, é muito importante para que eles... Você sabe que isso é a maior ferramenta que o franchise traz, e é por isso que o franchise hoje cresce tanto no Brasil e no mundo. Né, por causa desses treinamentos constantes, dessa filosofia, né, de você ter um layout padrão, de você ter um atendimento padrão, de você tratar a sua marca como uma marca soberana, seja ela uma pequena empresa num quiosque, ou seja ela uma multi-empresa aí com 4.000, 5.000 redes, como tem aí o Boticário, o Cacau Show. Então, é importante que esse treinamento seja dado dentro do franchise. Mas é importante também que isso se torne uma realidade também no varejo de pequenas empresas. O atendimento é essencial, né? A formação e a gestão de um franqueado ou de um empresário é importantíssima, né? O Sebrae faz um papel tremendo nessa coisa de treinamento de empresários, né? Então, isso é muito legal para aquele microempreendedor, para aquele camelô, né? Tem a história do Silvio Santos aí, que diz que ele passou por muitas etapas, principalmente de treinamento, e foi legal porque muito conhecimento que ele teve, ele tirou não só da família dele, que já fazia essa coisa de camelô no passado, né? O pai dele foi camelô, mas ele também teve aí muitas oportunidades de amigos passando algumas coisas para ele. E não é à toa que se tornou aí um brasileiro fora de série, excepcional, né? Que curricularmente ele não tem aí uma formação universitária, mas ele tem muito mais do que isso, ele tem uma bagagem, né? Então, essas histórias de brasileiros ou de pessoas que ganharam o mundo não tendo formação, foi porque foram à luta, né? É importante isso. E fazer gestão, sem dúvida nenhuma, é um case muito importante em qualquer tipo de negócio. Você vê, numa pandemia como essa, quem sobreviveu? Sobreviveram aquelas empresas que tinham lá um certo capital, que tinham lá uma reserva, que puderam se manter durante aí esses 120, 150 dias, né, de fechamento, né, de um comércio desacelerado. Então, é importante, muitas vezes, a gente dar esse ensinamento, esse aprendizado, não só do atendimento, mas de gestão de negócio. Sim, né? muitas empresas pequenas, né, no varejo, não tinham cadastro de cliente. Aí fechou as portas, eu falo com quem? Né? Aliás, você lembra que nós falamos uma coisa às vezes simples, né? sobre CRM, né? As pessoas não sabem nem o que é CRM, Silvia. Então, é importante que essas pessoas tenham conhecimento, não precisam ter um software, não precisam ter uma ferramenta. Eu falei, um Excel, faz no Excel, faz no... Se tiver um Excel, vai o caderninho, o velho caderno com a caneta. É tão gostoso, né, a gente receber parabéns de uma empresa no nosso aniversário, não é verdade? Receber, de repente, uma cortesia. Então, é muito legal esse tipo também de mostrar para o nosso cliente que ele é muito importante. E se as empresas fizerem sempre isso, é uma dádiva, não é? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. Roberto, a sua contribuição assim maravilhosa. Eu acho que o maior desafio, as empresas que são lojas, né? Que eu acho um pouco mais, pode ser que eu me engane, não é muito a minha experiência, mas eu acredito que a empresa de serviço é uma empresa que tem um desafio maior para controle dos resultados dela no cliente. Por mais que você tenha processos, é o que eu vivo na pele, tá? Por mais que você tenha processos, treinamentos, maneiras de se fazer, e você garantir, né? E uma das dificuldades da gente franquear é essa, garantir
o modelo do negócio exatamente como vai sair. Eu acho que é um desafio muito grande. Aí eu queria conversar um pouco com o Alessandro, né? Falando aí sobre essa área aí de franquia do Roberto, sobre a área de serviços, como garantir que os nossos colaboradores, né? Qual é o caminho que a gente, como empresário, tem que perseguir, além de ter um excelente CRM ou um excelente caderninho de anotação, ou que seja, né? Ou uma planilha de Excel, ou um sisteminha que, às vezes, gratuito que tem aí na internet, tem vários sistemas aí que você pode fazer. Como é que a gente garante, no seu entendimento, através do treinamento, também através da tua experiência, que o cliente possa ter a maior experiência possível dentro do nosso negócio? Ok. Eu vou dividir essa sua provocação em dois padrões de respostas, mas que vão se unificar, tá? Até porque o pessoal está aí assistindo, eu tenho certeza que tem empresários, empreendedores, visionários, alunos, né, conhecidos aí, nos assistindo, sua mãe, né, nos ouvindo aí, nos assistindo, dando a força aí para a gente. E que legal. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar um pouco para fora e depois vamos olhar um pouco para dentro. Vamos olhar um pouco para fora. Vamos falar um pouco desse cliente novo, tá? Só para fazer a gente ficar um pouco mais incomodado, tá? Você, empresário que está me ouvindo, para você ficar bem incomodado com o que eu vou dizer. Até os anos 90, 94, 99, 2000, 2001, os americanos que pesquisam tudo, os americanos pesquisam, por exemplo, quantas pedras de gelo nós colocamos no copo no verão para tomar Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, né? E os americanos, que são bons de pesquisa pra caramba, eles falavam até os anos 90, início dos anos 2000, quando o cliente era mal atendido, e quando você era mal atendido, você falava no máximo para o teu círculo até para 11, 12 pessoas, numa espiral de crítica. Ah, fui mal atendido lá, enfim. E quando você era bem atendido, você falava para um círculo pequeno. Agora você fala onde? No Facebook? 2020. Vamos pular para 2020. Quando você é mal atendido, você vai na fanpage da empresa, coloca um like lá negativo, em 10 minutos, 20 mil pessoas podem estar falando mal de você. Pronto. Olha a dor aí, né, Roberto? Pois é. Olha a dor. Quer mais dor do que essa? Do que você ficar aquele, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Daquela rádio. Em 20 minutos a vida da empresa muda. Porque os likes sobem em espiral. Eles quantificam em like negativo, que é uma coisa assim insana. Há um mês atrás, uma operadora, que eticamente eu não vou dizer o nome do Rio de Janeiro, mas a Deise imagina qual seja, né? De telefonia, eu tive um problema na internet, liguei para eles e eles viraram assim para mim. Passa um e-mail para a gente resolver agora, ou um zap. Mas como é que eu vou passar se eu estou sem internet, gente? Então, olha o nível da situação. Então, quando a rede voltou, eu fui lá na fanpage e critiquei. Logo, vieram dezenas de centenas de pessoas seguindo muito comigo. Ou seja, as operadoras de TV a cabo, a NET e outras, sofrem isso na pele o tempo inteiro. Tanto que tem profissionais que ficam o tempo inteiro observando e rodando, né, para ver o que está sendo falado. As universidades também agora. As universidades estão com essa mania agora. Contrataram profissionais de marketing para olhar o que as redes estão falando e rapidamente agir. É uma ouvidoria rápida ali para tentar resolver, né? Alessandro, não cortando o que você está falando, mas assim, complementando, né? Como é que você consegue nivelar funcionários que muitas vezes não têm uma cultura muito engajada para atender um cliente classe A, por exemplo, e aí você tem pessoas que você tem que preparar para atender esse tipo de cliente? Agora, perfeito, excelente sua pergunta, vai complementar o que eu vou falar. Agora, olhando para dentro da empresa, o sistema da empresa, e a Silvia comentou isso também, o Roberto, ele tem que funcionar integrado, quer dizer, não basta só treinamento e desenvolvimento, a empresa tem que ter uma cultura de busca de talentos, um bom recrutamento e seleção, para a empresa não rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora, né?
Treinar, na verdade, é educar e desenvolver. Você está trabalhando, às vezes, com adulto, então o treinamento ele tem que ser lúdico, ele tem que ser bem-humorado, ele tem que ser alegre, ele tem que ser prático, tá? Avaliação de desempenho, e as empresas, às vezes, têm medo de avaliar, porque tem medo de mostrar, porque, né, que está lá, e uma boa política de remuneração para trabalhar motivação, porque é o seguinte, pessoal, existe uma diferença entre envolvimento, comprometimento e engajamento. Se o colaborador, se ele estiver só envolvido, independente dele tentar, ele não vai conseguir atingir nem a classe A, B ou C, porque se ele só está envolvido, ele está pouco comprometido. O ideal é que esse cara seja envolvido, comprometido e engajado. Mas para ele chegar a estar engajado, por exemplo, ele tem que ver o presidente da empresa ou o diretor, como nos tempos da TAM, do rolinho da TAM, que estava nos aeroportos de São Paulo, dando o cartão dele, dizendo, fale comigo, fale com o presidente, qualquer problema que a empresa tenha. Ou seja, o colaborador, vendo esse exemplo, ele engaja, ele sobe. Esse público que você falou, o público classe A, que tem mercado no Brasil, hein? Tem mercado no mundo inteiro, no Brasil também tem, ele é bem específico, ele é bem nichado, né? Esse vendedor, por exemplo, ele tem que ter uma excelência de atendimento e de comportamento extraordinária, porque, na verdade, um erro de atendimento dessa pessoa, ele pode destruir vendas de milhões para a empresa, né? Não é só de R$1.000, né? E até assim, falando em treinamento, a gente tem o treinamento técnico, né? Falando de produtos, os treinamentos em procedimentos, e a gente também tem os treinamentos comportamentais para desenvolver inteligência emocional, porque uma pessoa, quando ela mais se conhece, ela vai se libertando de tantas prisões, e ela vai se tornando um ser humano melhor, e ela vai tendo empatia, e como o Alessandro falou, o exemplo. Todo mundo dentro da empresa precisa ser exemplo. Então, dentro da empresa, nós também somos clientes um de outros departamentos. Como que o outro departamento vai entender? Como que eu entrego um atendimento UAU se o meu RH atender mal os profissionais que estão lá na ponta fazendo atendimento? E aí, né, Silvia, a figura da liderança é fundamental. Esse líder, aí sim, ele mais do que ninguém, ele tem que estar preparado e capacitado para dar o exemplo, porque senão a coisa complica. E o líder é engraçado, não necessariamente ele é um gestor de vendas, por exemplo. Muitas vezes ele pode ser um atendente que dá o uau lá, dá o show dele lá, ele tem uma liderança dentro de si, ele tem habilidade empática, ele se coloca no lugar do outro, que não é o que você fala, é como você fala. As pessoas têm que acreditar nelas, sabe? No potencial delas, você precisa ajudar a desenvolver isso. Entendeu? Porque quando elas começam a acreditar nelas, elas começam a ter atitude, elas engajam, elas se comprometem, o resultado vem. Isso. Isso. O cliente externo vê isso. Roberto, fala um pouquinho, Roberto, da tua experiência para a gente também, que a gente quer saber. Olha, gente, todo esse entendimento, vamos dizer que a Silvia e o Alessandro aí colocaram quase tudo, né? Mas o que eu sempre gostaria eu sempre reforço, é que gerir pessoas talvez seja a parte mais complicada de uma empresa. Né? Você ter as pessoas certas em lugares certos é a maior dificuldade que uma empresa tem. Né? Mesmo passando aí por vamos dizer assim, uma questão de seleção, treinamento, esse engajamento das pessoas é muito complicado, é muito complexo. Agora, sem dúvida nenhuma, existem alguns fatores, né, muito importantes para que a gente sempre sobressaia. E essa coisa de sobressair é que a gente tenha sempre um bom comportamento diante do nosso cliente. O nosso cliente está lá esperando que você dê alguma coisa para ele, né, que você ofereça um diferencial. E a gente precisa inovar, gente. Não adianta, né, a gente fazer igual que as outras empresas fazem. Imagina, você citou aí um exemplo aí do Magazine Luiza. Magazine Luiza fez tudo diferente, né? A Luiza não é à toa que se tornou aí a brasileira mais rica aí, que acabou de sair na Forbes, né? Por quê? Porque ela é inovadora, é uma pessoa que busca sempre novos conceitos, novas ferramentas, né? Ela busca um treinamento efetivo da sua equipe. E ela é de verdade, né?
Ela é de verdade, é isso que eu falo, precisa ser de verdade. Não adianta ser só... Isso que é importante, então, gente, o empresário, o empreendedor, né, e o varejista ou o franqueador, ele precisa, sim, ter um comportamento atualizado, ele precisa se reinventar, não adianta fazer as mesmas coisas, né? O mercado não aceita mais uma cópia, ele quer que você inove, né? E essa inovação surgiu agora, imagina, né? Diante de uma pandemia que ninguém esperava, tudo mudou, gente, tudo mudou, né? O atendimento das pessoas foram mudados, o tipo, né, de comportamento das pessoas também foram mudados, o consumo dessas pessoas também se alteraram, né? Então, se a gente for analisar, se as empresas não estivessem preocupadas em inovação, o que seria, na verdade, de todos nós, né? Então, sem dúvida nenhuma, além do treinamento, a gente tem que ter, sim, a antena ligada, né, constantemente, estar atento a tudo que acontece aí no mundo, para que a gente possa realmente tomar as dores antes de receber a pancada, né? Então, é legal que a gente saiba onde vai doer, né, primeiramente. E a dor maior é relacionada ao nosso bolso. Quando a gente empreende, a gente sabe da dificuldade de empreender. E não adianta, né, você ter juntado a vida inteira, ter segurado todo aquele capital para montar um negócio próprio e, de repente, tudo isso vai embora assim, num gotejar aí de chuva. É complicado isso. Então, muitas vezes, o franqueador ele se coloca nessa dor, que é para poder proteger mesmo o empreendedor e ensinar o beabá. Então, gente... Vai embora mesmo, tá, Roberto? É muito rápido. A conquista de uma reputação, de um nome, são muitos anos de conquista. E você pode perder isso muito rapidamente se você não cuidar da peça-chave que é o cliente. A queda é rápida. Oi? A queda é rápida. É muito rápido, é muito rápido. Então, eu vou para a gente finalizar, porque daqui a pouco vai dar 9 horas, e eu vou fazer alguns comentários e vou pedir a vocês que dessem considerações finais, assim, tipo, de 1 minuto, vão pensando enquanto eu vou comentando aqui o que as pessoas estão falando, sobre quais são os conselhos que vocês dão até para quem também é funcionário, que pode estar assistindo a gente, né? O que buscar para melhorar, se ele atende alguém, se ele resolve o problema de alguém, o que ele pode melhorar? Então, assim, olha, a Thaís Calais está falando o seguinte: infelizmente, as grandes empresas esquecem do investimento em mão de obra qualificada, treinamento, saques não são necessários, é necessário ser seu próprio cliente. Aí estão reclamando aqui que eles não passam nunca para a ouvidoria. Uma equipe mal treinada, a Lucimar está falando aqui, uma equipe mal treinada é prejuízo para a empresa, tem que ficar atento, é isso tudo que a gente está falando aqui. Gabriel está falando, o engajamento e reclamações costumam ser muito mais intensos do que os elogios. Por que esses engajamentos são mais intensos que os elogios? Como incentivar o consumidor satisfeito a se manifestar com o mesmo ânimo que o reclamador? Isso é uma coisa, a gente vê, por exemplo, lá na empresa, a gente faz tanta coisa boa, vem 2, 3 elogios. Se acontecer uma coisa ruim, vai para o financeiro, vai ser para nós, todo mundo sabe. Como é que a gente incentiva isso, Alessandro? Fala para mim. Olha só, em ser humano, vamos lá, 2 mais 2 com ser humano não dá 4. Sinto muito. 2 mais 2 com ser humano dá 5, né, Silvia? Dá 9, né, Roberto? O ser humano, nós somos cheios de camadas. Nós temos várias camadas. E o momento que a gente está vivendo é um momento muito sério, muito complexo, porque a crise é uma crise também de muitas camadas. É uma crise de liquidez, é de comportamento gerencial, é de tecnologia, é de uma série de coisas. Então, é o seguinte, a transparência e a honestidade do líder, aliada aos valores de vanguarda da inovação que a empresa precisa estar passando, fecha uma química legal para passar para o cliente interno. Agora, isso é uma tragédia no Brasil, porque muitos colaboradores são contratados e são jogados às feras para atender.
E aí gera o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, que vem aumentando nos últimos anos, apesar que muitos brasileiros sequer leram o Código de Defesa do Consumidor, mas os índices de reclamação do PROCON vêm aumentando, porque o consumidor brasileiro, gosta ou não gosta dessa informação, ele está mais diplomado, ele está mais consciente, os seus dados deles mostraram isso no início, ele está mais questionador. E, em cima disso, as empresas têm que se preparar e utilizar as ferramentas. E, hoje em dia, informação e conhecimento é o novo petróleo. Se a empresa conseguir utilizar isso bem, né, por exemplo, pegar um drops aqui dessa nossa informação, aprimorar o teu dado, né, pegar essa live, replicar, refletir sobre isso, já é uma tirada de petróleo para a empresa começar a desconstruir alguns modelos que estão arcaicos nela. E ela está perdendo dinheiro, porque o cliente está indo embora. Olha, Tancredo Menezes está falando o seguinte: acredito que a gestão de pessoas é, de fato, fator determinante, e, nesse sentido, vejo como aspecto de grande relevância pagar bons salários, ter políticas de reconhecimento para os colaboradores. Isso é mágico, tá? Reconhecimento é mágico. A consequência disso, sem dúvida, é um time motivado, que absorve treinamentos e reproduz isso na ponta. Legal, gostei. Obrigada, Tancredo, pela tua contribuição. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que reconhecimento é uma arma poderosa que nós, empresários, temos para poder fazer. Não é reconhecimento só financeiro, não. Obviamente, financeiro ele é algo só para a gente ilustrar, que as pessoas pensam que reconhecimento aumenta o salário do cara. Não. É o reconhecimento de mostrar para a própria equipe ou para os clientes a competência daquela pessoa, o que ele agrega para a equipe dele, e eu acho que isso transforma uma vida, tá? Transforma uma empresa. O bolso é um dos órgãos que mais dói. Nós, como empresários, sabemos disso. Mas o coração tem que ser levado muito em conta. Bastante em conta. Esse afeto que você falou. É verdade. Eu sempre fui muito... Eu sempre muito criticada, né? Porque a Deise gosta muito das pessoas, é muito preocupada, mas o funcionário, ele é o que é o teu... É a tua empresa lá na ponta. Se você não se preocupar com ele, vai ter um problema muito sério. Então, RH, treinamento, tudo isso que a gente conversou aqui é o que faz a diferença, a contratação, né? Então, eu vou pedir, assim, só para a gente poder terminar, Roberto, dá sua última consideração e um recado, assim, que seja bacana para a gente deixar para o pessoal. Eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir. Aí depois a Silvia e depois o Alessandro. Bom, gente, sem dúvida nenhuma, a gente falou muito em atendimento a cliente, a gente falou muito das dores que a gente sente, mas um lado muito positivo é que a marca ela só é sustentável por duas coisas. Uma, pelo cliente, né, que é o nosso maior bem. Eu volto a reafirmar, porque as pessoas precisam entender que o cliente é que faz e mantém o nosso negócio. Agora, por um outro lado, a nossa equipe é muito importante. Então, você, funcionário, você que trabalha desde um quiosque ou como um camelô até uma multinacional, honre a camisa da sua empresa, soe a camisa da sua empresa como ela se fosse sua, né? Porque o dia que essa empresa faltar, é você quem vai ter a dor. Então, sem dúvida nenhuma, essa organização, né, esses treinamentos, tudo isso que a empresa faz como investimento para esse funcionário, é para que ele dê retorno também a essa empresa. Então, soe a camisa da sua empresa, né? Treine, se fortaleça, se inove, faça, na verdade, cursos, se aprimore, porque a empresa precisa de você, né? E eu digo isso não só no franchise, mas no varejo também, né? O franchise, a gente tem aí uma equipe enorme que faz toda uma sustentação, que ajuda, que treina, que faz, na verdade, todo o suporte técnico para os franqueados. Mas aquele pequeno empreendedor, ele precisa se inovar. E como é que ele se inova? Gente, existem muitos cursos aí na internet, existem muitas coisas gratuitas, tem muita literatura importante, né? Então, você se aprimore, né?
E você que ainda não empreendeu, chegou a tua hora, né? Opte aí em ser você, o seu próprio patrão, por que não? Não é verdade? Eu acho que esses comentários eram o que eu precisava aí colocar. Quero agradecer aí aos meus amigos aí que participaram comigo aí, o Alê, a Silvia, você, Deise, que me convidou a participar, e eu fiquei muito feliz e muito honrado, né, em estar fazendo parte aí desse time aí de sucesso. E pode contar comigo aí para o que vocês precisarem, né? Afinal, viramos uma família de suporte. É isso aí. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Silvia, 1 minuto, Silvia. Pois é. A gente já falou bastante coisa, né? Então, o que eu digo é assim, é ser de verdade, sabe? É o que a gente falou da Luísa, ela é de verdade. Quem conhece ela sabe, assim, que é coração, é a razão, mas é o coração, é colocar no negócio. E, né, o Alessandro falou de ter conhecimento, informação e atitude. A gente precisa ter atitude. E como eu falei, e ser exemplo. Uma vez me falaram o seguinte: ser mãe é fácil, basta você amar e ser exemplo, né? Então, só esse amar e ser exemplo é tão difícil, porque você precisa ser o exemplo, você precisa ser o primeiro que vai estudar, o primeiro que vai motivar, o primeiro que vai levar conhecimento, vai inovar. Então, como empreendedor, você precisa estar na frente do seu negócio e realmente, seu cliente é importante, escute o que ele tem para falar do seu negócio, o feedback dele, registre todos o atendimento, né? Treine a sua equipe para que você também tenha relatórios. Você não consegue sentar sempre uma vez por mês, tira um tempo para ouvir os seus clientes, é importante, faça pesquisa. O cliente gosta de responder pesquisa. Teve alguma pessoa que perguntou: como que eu faço para pegar elogios? Faça pesquisa, pergunta, ele também vai elogiar na pesquisa, se ele estiver satisfeito, né? Então, eu vejo que é isso, e é que eu falo, seja de verdade, sabe? E não pare de estudar, busque, esteja sempre lendo, não pare, porque o mundo é VUCA, então está toda hora sendo transformado e a gente precisa estar nessa onda, senão a onda passa e você fica para trás, né? E obrigada, Deise, também, Alessandro, adorei conhecer, ouvir, o Roberto, a Fabiola também, né, que me convidou, não está aqui com a gente, mas adorei, muito obrigada pela oportunidade e conte comigo também no que vocês precisarem. Obrigada, obrigada, Silvia, também pela tua disponibilidade, tá? Eu sei que hoje a vida é corrida e a gente está aqui com o intuito de ajudar as pessoas realmente a trilhar um caminho novo. Vamos, Alessandro, 1 minuto, Alessandro. Ai. Gratidão a todos, é um prazer imenso aqui, foi fantástico, né? Eu acho que a gente vai sair diferente, a gente entrou de um jeito e vai sair modificado. Parabéns aí a esse time aí de sucesso. Eu vou terminar com uma historinha que eu gosto sempre de contar, né? Não essa história, mas eu sempre termino as minhas aulas ou lives ou encontros com histórias, né? Simbólicas, né? Imagine um menino ou uma menina que era acordado todas as noites ele acordava e saía debaixo da cama dele vários monstros, ou dela, vários monstros. O gênero não importa agora, né? Monstros saindo. Aí ela começou a falar com o pai dela dizendo que ela estava maluca, começou a falar com a mãe dela dizendo para ela parar com isso, para ela parar de beber leite antes de dormir, e os monstros continuavam a sair constantemente, todas as noites. Ela foi falar com a avó dela, porque quando a pai e a mãe não dão jeito, recorre à avó, né? A avó e o avô, e os monstros continuavam a sair todas as noites. A menina ou o menino foi levado a um psiquiatra, o psiquiatra disse para ela tomar um remédio, ela se negou, não é isso, os monstros continuam saindo, fazendo uma balbúrdia no quarto, etc, etc. Ninguém, então, ouvia a menina ou o menino. E os monstros costumavam sair embaixo da cama. Certa noite, ela pegou, então, um serrote, cortou as 4 pernas da cama, a cama desceu e os monstros pararam de sair. Ou seja, utilizem a informação e o conhecimento dessa live, desse time de profissionais, como ferramentas para minimizar os monstros. As pessoas estão muito assustadas, estão muito preocupadas, mas nós podemos vencer as adversidades. O ser humano já mostrou que ele é capaz de enfrentar e vencer. É isso. Boa noite a todos. Obrigada, Alessandro. Muito bacana. Boa noite. Gente, eu adorei. Foi a nossa estreia aqui.
Eu até brinquei com eles, que eu falei, ó, quero ver se vocês estão pé quente aí, que a gente quer fazer muita coisa boa para trazer informação gratuita para as pessoas, porque esse é o nosso papel. No networking, a gente diz que a gente tem que dar para receber, e isso é uma lei aí, é a lei da semeadura, e eu acredito que a gente está semeando coisas boas aqui, porque a gente está abrindo os olhos de pessoas que, às vezes, não têm acesso ou não conhecem determinadas coisas, até para passar a ter acesso e a buscar, né? Então, assim, obrigada pelo tempo de vocês, por tudo que vocês se disponibilizaram. Para mim foi muito bom. Eu queria chamar o pessoal todo para participar do sorteio que a gente vai fazer de um fone bacana. Vai estar lá no Instagram, segue o @DaisyMurioOficial, lá tem bastante informação, tem mais lives bem bacanas que a gente fez com pessoas de vários tipos de negócios totalmente diferentes durante a pandemia. E a gente está abrindo esse canal aqui também para trazer informação. Então, gente, um beijo para quem participou, um beijo para o meu mentor Newton, que está chorando porque eu não mandei o beijo para ele, Fabiola, Gabriel, todo mundo que ajudou. Foi realmente uma experiência nova, incrível, a la Jacksons, né, ô Alessandro? Isso aí. Mas vencemos. Então, obrigada a vocês, tá, pela participação. Um beijo a todos e aguardem que outras experiências melhores virão. Isso aí. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Obrigado. Gratidão a Tchau. vocês e a quem está nos assistindo.